Bom dia, graça e paz nessa manhã de terça-feira. Que Deus te abençoe grandemente. Eu me comprometo, sempre estar aqui às 7 horas da manhã, mas hoje já são 7h20. E quando eu abri a live para falar, que eu estava ao vivo, eu pensei, nossa, eu vou avisar aqui as pessoas que eu estou atrasada. Mas Deus tem me falado nesses últimos dias que a gente pode até fazer planos, mas é o Senhor que tem controle da nossa agenda, do nosso horário, e Ele não se atrasa. Então, da mesma forma como Deus ministrou isso, eu quero abrir essa live com um provérbio para você. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então, não estamos atrasados, mas estamos sob a orientação do Senhor. Eu estava em oração aqui com meu marido antes dele sair de viagem, e grandes coisas do Senhor ministrou ao nosso coração. Então, estamos sob a orientação do Senhor e que Ele controle os nossos dias, os nossos horários e a nossa agenda. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live de oração. Que Deus te abençoe nessa manhã e que Ele traga entendimento para o nosso coração, que Ele amplie a nossa visão sobre a vida, sobre os nossos ambientes, sobre tudo aquilo que precisa ser entregue nas mãos de Deus, todos os ambientes, todas as áreas da nossa vida entregues ao Senhor. Então, vamos fechar os nossos olhos e entregar a Deus em oração esse momento, que Ele abençoe, guarde, ilumine, direcione a gente para o entendimento e para o encontro com a palavra dEle, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, obrigada, Pai, por essa manhã, obrigada por um novo dia, uma nova oportunidade, obrigada, Pai, por mais uma live de oração, mais uma semana em que nós nos encontramos aqui, dispostos, disponíveis, com vontade, com sede de conhecer mais a Tua palavra, Pai. Obrigado por ter me usado até agora como instrumento do Senhor para tantas pessoas. E me capacite, Pai, porque não é mérito meu, é graça imerecida. É o Senhor que derrama Sua misericórdia. Me use então, Pai, como instrumento do Senhor, para que tudo aquilo que eu tenho aprendido eu possa ajudar outras pessoas a compreender, que o Senhor traga as pessoas certas para ouvir essa ministração, seja agora ao vivo, seja depois gravado. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor toque, Pai, não apenas com conhecimento da Tua palavra, mas como uma mudança mesmo de vida, porque assim é o Teu Evangelho, aonde a palavra toca, ela transforma, Pai, ela tem poder transformador. Então nós clamamos por essa transformação, não queremos ser os mesmos, Pai, não queremos viver da mesma forma, transborda mesmo a Sua misericórdia, a Sua graça merecida sobre todos nós, Pai. Coloque em nós um coração ensinável, capaz de aprender mesmo mais do Senhor, capaz de querer saber mais do Senhor, capaz mesmo de abrir mão de tudo aquilo que não agrada a Ti, Pai, para nos tornarmos o caráter que o Senhor deseja ver nos Teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito nessa manhã. Essa palavra que eu vou trazer hoje para vocês é uma palavra que me foi apresentada na semana passada e Deus foi trabalhando de várias formas no meu coração e eu sinto que é algo poderoso para o dia de hoje, algo que Deus vai fazer mesmo uma mexida de estruturas para nós. Então, em nome de Jesus, abra sua Bíblia, se você está com a Bíblia aí, senão eu vou ler o texto, mas que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Lá em Mateus, capítulo 13, deixa eu ver se é 13, é 13 mesmo. Em Mateus capítulo 13, versículo 44, nós vamos partir hoje a partir de um único versículo. Mateus capítulo 13, versículo 44, vai falar sobre a parábola do tesouro escondido. É quando a gente vai tentar entender como Deus representa metaforicamente o reino dos céus. Como é essa caminhada da fé e o princípio da caminhada da fé. E aí depois eu quero expandir um pouquinho essa metáfora para outras áreas. Mas diz assim, Mateus 13, 44. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Bom, Jesus nos apresenta essa parábola ensinando o que é o reino dos céus.
né? Como um campo que ninguém tá ali dando bola. E aí, de repente, chega um homem e encontra um tesouro maravilhoso ali, como se você encontrasse, né, um terreno baldio ali. E aí você olha e vê que ali tem uma jazida, que tem diamante embaixo daquele terreno. E aí você corre, vende tudo que você tem, ou seja, tudo aquilo que você conhecia como precioso não é nada perto daquele grande tesouro que você encontra. Você vende tudo aquilo e volta e pega e compra com grande alegria aquele terreno que ninguém dava nada, mas que você sabe que ali há um tesouro. Quando eu li essa passagem e depois uma amiga me mandou uma ministração sobre essa passagem na mesma semana, eu entendi que o Senhor estava querendo mexer com estruturas. Muitas das vezes, quando nós começamos a nossa caminhada na fé, e somos como esse homem que encontra esse terreno que talvez no nosso meio ninguém tinha visto antes, talvez ninguém tinha prestado atenção que havia um tesouro ali. Quando a gente encontra, muitas vezes nós somos tomados por esse sentimento de largar tudo que a gente tinha antes e a gente se apegar profundamente a esse tesouro que a gente acaba de encontrar. E aí a gente pega esse terreno que ninguém dava nada e as pessoas vão olhar pra gente e vão falar: essa pessoa tá doida, de uma hora para outra ela virou a chave, como assim? Agora ela só fala de Deus. Eu vivi isso e vivo em muitos momentos, porque a paixão por Cristo é tão maravilhosa que ela toma conta do nosso coração e a gente se desapega de tudo aquilo que a gente conhecia para se apegar a esse novo terreno. Acontece que quando a gente compra uma propriedade, e se você já comprou uma propriedade, ou se você já alugou uma casa, se tem uma casa de aluguel, quando você deseja muito algo e você aluga, né, aquele terreno que você quer construir a sua morada ali, né, construir, edificar o seu lar, mesmo que você esteja num lar alugado, a verdade é que quando a gente entra numa casa, se você já teve essa experiência de ter sua casa própria, né, sua morada, sua moradia, ainda que não seja sua no papel, mas que seja ali o seu lar, que você está edificando a sua família, o sabor de entrar numa casa nova é muito gostoso. Só que com o passar do tempo, a gente vai se acostumando com aquele ambiente. E ao se acostumar com aquele ambiente, às vezes a gente se faz o quê? A própria palavra fala, né? A gente se acomoda naquele espaço. E aí a gente se acomoda e às vezes a gente esquece de valorizar aquele tesouro que está ali. Na fé com Deus é a mesma coisa, com Jesus é a mesma coisa. Muitas vezes aquele primeiro impacto da fé nos toma, nos arrebata e a gente tem aquele carinho, aquele amor, aquela sede por Jesus. E ao passar dos dias, dos anos, né, dos meses, dos anos, talvez a gente comece a se acomodar um pouquinho na fé. Eu quero expandir um pouquinho essa figura desse terreno baldio, de como a gente deve cuidar desse terreno, para que esse tesouro que é Jesus seja cada vez mais uma constante, adorada, louvada dentro do nosso terreno. Quando a gente olha para Jesus nesse terreno, né, imaginando que você acabou de encontrar um terreno que ninguém dava nada, talvez a sua família não tenha esse relacionamento com Jesus, talvez o pessoal do seu trabalho não tenha encontrado Jesus, você vive num ambiente inóspito. Quantas cidades aí, né, a gente pro Brasil afora, a gente vê grande idolatria de tantas coisas que não são do Senhor. E aí a gente olha para isso e fala assim, mas peraí, eu encontrei esse terreno, eu encontrei Jesus que é o tesouro e eu quero cuidar desse terreno. Quando a gente encontra um terreno baldio, abandonado, e você compra essa propriedade, né? Vamos fazer uma imaginação aí, né? Você comprou aquele terreno. Primeira coisa que a gente faz num terreno, meu marido mexe com construção, então sempre quando a gente adquire um novo terreno para fazer uma nova construção, a primeira coisa que se faz com o terreno, aliás, as duas primeiras coisas, é murar o terreno. Então é delimitar, aqui é a área em que eu quero construir. E aqui, para eu construir algo aqui, eu preciso limpar o terreno. Então, quando na fé a gente encontra com Jesus, a primeira coisa que a gente faz é colocar limite. Eu sou de Jesus. Eu coloco uma limitação que agora eu sou de Jesus. Eu reconheço o limite de Jesus na minha vida.
Eu quero ser de Jesus, eu sou propriedade de Jesus, eu aceito Ele como meu Senhor e Salvador. É a delimitação que a gente faz que daqui para frente eu ando com Jesus, é a marca de Jesus. Eu estou murada em Jesus. Eu estou alicerçada em Jesus. E a segunda coisa que a gente faz com o terreno, depois de delimitar, né, que ali é a área de adoração a Cristo, é a minha área de fé, de entrega, é limpar o terreno. A gente vai tirando todo tipo de entulho, e aí a gente vai tirando, né, coisas grandes e coisas pequenas, ervas daninhas, a gente vai tirando daquele terreno. Assim deve ser a nossa caminhada na fé. A gente vai tirando as ervas daninhas que nos impedem. Então a gente vai abrindo mão de idolatrias, de ritos religiosos que não nos agregavam tanto, de ritos vazios. Sabe quando a gente tem práticas vazias? Talvez você tivesse uma prática antes de chegar e só falar, obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho, de forma vazia. Mas de repente você começa ali a buscar significado maior sobre as coisas. Nós somos movidos por significados. Não é à toa que todas as pessoas falam que a palavra tem poder. A palavra tem poder não apenas para nós, mas também na fé. Deus fez o mundo através de uma palavra, haja luz e houve luz, né? E aí a gente tem esse Deus que fala com a gente. Da mesma forma, quando nós nos apegamos a crenças, quando nós sedimentamos a nossa crença na palavra de Deus, a palavra de Deus tem poder em nós e vai transformando. Então a gente pega esse terreno que Deus nos deu, que Deus nos apresentou, e a gente vai tirando dentro de nós as ervas daninhas que não nos permitem chegar até o grande tesouro. Porque muitas vezes a gente olha o tesouro, mas há tantas ervas naquele terreno ali, há tanto entulho, que não é possível acessar aquele tesouro. Pensa se há, de repente, um diamante, né, a ser lapidado ali dentro daquele tesouro, dentro daquele terreno. Nós precisamos limpar para ter acesso, para conseguir buscar, para conseguir pegar. Então tem horas que a gente vê, tem horas que a gente sente o brilho, tem horas que a gente consegue colocar até o dedo. Mas quanto mais a gente limpar aquele terreno, mais e mais a gente vai ter acesso àquele tesouro. Assim é com Jesus. Quanto mais a gente se despede do velho homem, a gente acolhe o novo homem para ter mais e mais acesso a esse Deus poderoso revelado em Jesus para nós, acessível, disponível para todos nós. Jesus, ele veio para nos tornar disponíveis, para tornar Deus disponível para nós. Livre acesso agora para com o Pai, diante de Jesus. É Jesus que dá acesso ao Pai. Então é Jesus que vai nos dar acesso ao grande tesouro que está nos céus, que é o reino de Deus. Jesus é esse tesouro. Em Gênesis, capítulo 18, como muitos de vocês sabem, é um livro que eu tenho estudado a fundo. A gente vê aí uma história, né, que aconteceu com uma pessoa que Deus disponibilizou um terreno. Há duas formas. Muitas vezes a gente chega e encontra esse terreno e a gente acha que a gente encontrou sozinho, mas no fundo Deus permitiu ser encontrado. Mas muitas vezes Deus sinaliza o terreno para nós de forma específica, explícita. Deus nos leva de uma forma arrebatadora para aquele terreno. E assim foi com essa mulher. A gente fala aqui sobre o sobrinho de Abraão, pai da fé. A gente tem o sobrinho dele que chama Ló. E Ló estava morando numa cidade perdida pelo pecado, tomada pelo pecado. Pensa ali um terreno, não com um tesouro escondido, mas com toda sorte de lixo, todo tipo de lixo, todo tipo de impureza naquela cidade que era Sodoma. Então Ló, sobrinho de Abraão, morava em Sodoma. E Deus, ele foi ficando tão irado com a perversidade, com o tipo de violência, de perversidade sexual, de perversidade de maldade, de todo tipo de opressão naquela cidade, que chegou um ponto que essa opressão estava tão alta, mas tão alta, que Deus precisou vir à terra, trazer 2 anjos com ele para destruir aquela cidade. Porque se ele não destruísse aquele povo, a maldade ia se alastrar não só no meio daquele povo, mas por toda a vizinhança.
E quando a gente tem um terreno, a gente sabe que a gente precisa cuidar dentro do nosso terreno, mas também ao redor do nosso terreno. Porque se eu tenho uma vizinhança tomada pelo pecado, se eu tenho uma vizinhança ruim, o meu terreno também fica desvalorizado. E ele começa a ser influenciado, né? Se a gente pega a vizinhança, um bairro, e eu tenho ali um terreno muito bom, mas se a minha vizinhança ela é ruim, desvaloriza o meu terreno. Ele pode ter a melhor geografia, a topografia, mas o entorno desvaloriza, porque influencia, impacta. Então Ló estava vivendo numa cidade totalmente impactada pelo pecado. Mas como Ló era sobrinho de Abraão e Abraão tinha intercedido pelo seu sobrinho de forma assim intensa, corajosa, audaciosa com Abraão, com Deus, ele derrama sua graça, sua misericórdia na vida de Abraão. E aqui no capítulo 19, a gente vê, eu vou contar a história mais do que ler o versículo e o capítulo todo, mas a gente vê que os anjos chegam na casa de Ló, ali na cidade de Sodoma, e eles vão falar para Ló: olha, Ló, se você tem genros, filhos, filhas, pega todos eles, esposa, pega todos eles e sai daqui. E sai daqui. E aí, Ló fala assim, deixa eu achar o versículo aqui. Aqui. No versículo 18, capítulo 19, versículo 18. Quando os anjos falam, né, pega todos os seus parentes e sai daqui, Ló, porque nós vamos destruir a cidade, não tem mais jeito, a justiça de Deus precisa vir, porque se nós não fizermos isso, a maldade vai se alastrar daqui para fora e vai ser uma destruição muito maior do que a justiça de Deus vindo. E aí Ló fala assim, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está mais próxima do que dá para correr para lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei vivo. Está bem, respondeu um dos homens. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar, que quer dizer pequena. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Então a gente tem aqui os anjos do Senhor apresentando um novo terreno para Ló fugir de todo o pecado. O que os anjos estavam falando é assim, Ló, o seu tio, ele intercedeu por a gente, por você diante de Deus de uma forma muito intensa. Tanto que agora Deus está mostrando a benevolência, a misericórdia dele sobre você e sua família. Então larga essa vida de pecado, larga essa vizinhança tomada pelo pecado, esse ambiente de pecado, e vai para essa nova cidade, para esse terreno que eu estou dando para vocês. E ali haverá a presença de Deus, que é o tesouro. Assim como a gente leu lá em Mateus, a presença de Deus estaria com Ló naquele ambiente. E aí Ló, muito relutante em largar tudo, deixar toda a vida que ele tinha para trás, uma vida de regalias, e talvez uma vida que apresentava um status para ele, uma vida de engano, que é o que o diabo faz com a gente. Ele mostra, né, coisas do mundo revestidas como se fosse um tesouro para que a gente possa se apegar àquilo lá, achando que é o melhor que Deus tem para nós. Mas não é. É as mentiras que o diabo conta. E aí, Deus ele fala isso para Ló: larga tudo e vai para o verdadeiro tesouro que eu vou te dar. Só que o verdadeiro tesouro que Deus estava mostrando para Ló era uma cidade o quê? Pequena. Era uma cidade aparentemente como algo que ninguém queria. Tanto é que ninguém morava lá. Então, Ló olha para aquilo lá e fala: eu vou para essa cidade pequena. Eu vou largar esse império, que era Sodoma, uma cidade estruturada e tudo mais, e vou para uma cidade pequena. E aí ele pega toda a sua família, relutante, né, com dificuldade de desapegar, e vai para esse terreno onde ele encontraria ali
o tesouro de Deus. Acontece que a esposa de Ló, aí ele fala aqui no versículo 26 de uma forma metafórica, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Muitas pessoas olham para esse versículo e acham que ela simplesmente olhou, né, virou as costas, né, virou a cabeça e aí foi transformada numa estátua petrificada. Mas na verdade o que a gente tem aqui é que muito provavelmente a esposa de Ló não deu conta de largar aquela cidade e olhar para frente, para a direção que o Senhor queria. Então, muito provavelmente, ela voltou para pegar alguma coisa, algum bem material, ou então voltou para ficar naquela cidade, desacreditando da promessa de Deus para Ló. Então, ela foi ali transformada, né, numa coluna de sal, ou seja, ela foi consumida pelo fogo que tomou conta daquele lugar. Naquela região ali, a gente já tem vamos dizer assim, resquícios, né, arqueológicos de que há lugares ali repletos de enxofre, de sal, de sedimentos e corpos ali como se fossem enterrados, aterrados, né, ali naquele ambiente. Ou seja, a mulher morreu porque ela voltou para uma cidade que foi destruída. Assim somos nós, se nós não nos desapegamos daquela velha vida e negamos a presença de Deus que nos é apresentada. E esse terreno, Ló foi para uma cidade. E depois a gente vai ver no texto, se você continuar lendo, no capítulo 19 de Gênesis, que ele foi depois para uma montanha, viver numa caverna. Mas Ló, ele saiu desse ambiente de Sodoma, mas no fundo, a família de Ló já estava corrompida pelo pecado, ela já tinha sido influenciada por dentro. Tanto que ele vai para uma caverna com as duas filhas dele, os genros não acreditam nele, também morrem. Então morre a esposa de Ló e os genros que iam casar com as filhas que eram virgens. E as filhas, tomadas já por esse ambiente de pecado, por essa influência de pecado, elas embriagam o pai e numa noite uma dorme com o pai. E numa noite seguinte, a outra também embriaga o pai, dorme com o pai e as duas engravidam do próprio pai. Ou seja, quando a gente não tira as ervas daninhas do ambiente em qual a gente vive, do ambiente ao qual a gente está inserido, a gente acaba trazendo pecado para a nossa vida. E o pecado, ele se transforma em quem a gente é. Aos poucos, o pecado vai moldando o nosso caráter. Então, quando Deus fala que o reino dos céus é como esse terreno, que o homem larga tudo a propriedade anterior, vende tudo e pega esse terreno porque ali tem um tesouro escondido, é isso que o Senhor quer nos falar. Que é preciso abandonar toda a propriedade que a gente tinha, todo o pecado que tomava conta de nós, todo tipo de relacionamento que nos levava para longe de Deus, que é preciso a gente romper com isso para a gente se apropriar dessa nova propriedade que somos nós em Cristo. Quando a gente pega lá em Romanos, capítulo 6, tá dando para acompanhar, gente? Tá dando para acompanhar o raciocínio? Espero que sim. Em Romanos, capítulo 6, na minha Bíblia, traz o seguinte subtítulo, né, do capítulo. Fala assim: mortos para o pecado, vivos em Cristo. A esposa de Ló, ela morreu no pecado. Mas nós somos chamados para fazer o pecado morrer em nós e vivermos Cristo. Deus nos dá essa oportunidade, assim como deu para ela também. Mas ela negou o terreno de Cristo, o terreno de Deus, para se apegar ao terreno do pecado. E aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 23, fala assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A esposa de Ló escolheu a vida de pecado e o resultado para ela foi a morte. Mas quando nós aceitamos sair desse lugar de pecado e nos disponibilizamos, nos colocamos à disposição do Senhor para conhecer sobre esse tesouro, para agora cuidar desse ambiente, nós agora estamos dando oportunidade
para que a graça de Deus caia sobre nós, sobre a nossa vida. Porque Deus, ele não vai impor, ele vai nos convidar. Deus não é um Deus impositivo, ele nos convida, ele nos atrai para a sua presença. E aí você pode me falar assim, Ana, mas eu ainda não entendi. Como é que é essa história? Que terreno é esse? Que terreno é esse? Na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos que nós agora somos templo do Espírito Santo. Então, nós somos espírito, alma e corpo. Corpo físico. Então, agora, a gente tem o primeiro terreno para ser cuidado, que somos nós. Que somos nós, o nosso corpo, a nossa alma, que habita em nós o Espírito de Deus. E quando Jesus morre pelos nossos pecados, ele morre na cruz por todos nós e nos dá acesso à salvação em Cristo para todos aqueles que o reconhecem como seu Senhor e Salvador. Então, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, ele nos dá acesso livre, direto ao Pai. E possibilita, quando nós o aceitamos, possibilita que o Espírito Santo agora habite dentro de nós. Ou seja, eu e você, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e suficiente Salvador, o único intercessor, eu reconheço, Jesus é o único que pode interceder em Deus sobre os meus pedidos, sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre o que Deus espera que eu seja. Quando nós aceitamos isso, nós possibilitamos que o Espírito Santo entre dentro de nós. E esse é o verdadeiro tesouro. Esse é a Divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, são o nosso grande tesouro, que habitam agora dentro de nós, por meio da graça do Espírito Santo. E foi Jesus que clamou a Deus para que enviasse o Espírito Santo, o Consolador, o seu Consolador, para dentro de nós, para morar dentro de nós. Então agora, nós precisamos cuidar desse terreno. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, porque o Espírito Santo habita dentro do nosso corpo. O Espírito Santo agora se faz morada dentro de nós. Então, se nós agora somos terreno desse tesouro que é o Espírito Santo, nós temos a responsabilidade de cuidar, porque nós somos parte já do reino de Deus. Nós somos agora, na terra, em vida, já parte, uma parcela pequenininha daquilo que nós vamos encontrar na eternidade. Só que para isso nós precisamos cuidar do nosso terreno. Nós precisamos cuidar para que o nosso terreno interno seja um terreno fértil para o Espírito Santo. E aí essa caminhada, ela é diária, ela é de intimidade, ela é de conhecimento da palavra de Deus. Quando eu pego lá em Lucas, capítulo 8, a gente tem uma parábola muito conhecida, que é a parábola do semeador, que vai falar basicamente que a palavra de Deus, para ser frutífera, né, para frutificar em nós, ela precisa encontrar um terreno fértil. Muito provavelmente você já leu essa parábola e conhece, né? A parábola do Senhor, é como uma semente que cai à beira do caminho e ali, como ela não encontra um terreno fértil, ela morre. A palavra do Senhor, ela pode ser como uma semente que cai entre as pedras, mas que ela não encontra, né, força ali para brotar e ela morre. Ela pode ser como uma semente que cai entre os espinhos, mas os espinhos a abafam. E aí ela não consegue crescer o suficiente, não tem força para ser o suficiente. Mas a palavra do Senhor, ela precisa encontrar um terreno fértil. E quando ela encontra um terreno fértil, ela consegue o quê? Florescer. Ela consegue multiplicar, ela consegue dar frutos. E assim deve ser o nosso coração para receber a palavra do Senhor. Então o que o Senhor quer de mim e de você nessa manhã é que a gente avalie como está o nosso terreno interno. E não só como está o nosso terreno interno, mas como está a vizinhança do nosso terreno. Como estão os ambientes à nossa volta. E que a gente seja como esse lugar que transborda. Eu não sei se você já viu uma região, talvez da sua cidade, em que antes você olhasse, alguns anos atrás, você olhasse e falasse assim, nossa, essa região há 10 anos atrás, ela não era nada. Aí, de repente, veio um empreendimento e aí mudou aquela região. A gente olha, depois que veio aquele hospital, aquela indústria, ou aquela casa, nossa, a pessoa construiu uma casa maravilhosa no meio do nada, há 10 anos atrás. E aí, de repente, hoje a gente olha e tem um bairro em volta daquela casa, daquela construção.
E a gente olha um bairro totalmente transformado, 10 anos depois, 20 anos depois, a gente olha e fala, olha o que transformou aquela região, que lindo ficou aquele espaço. Agora a gente tem saneamento, agora a gente tem boas estradas, tá todo revitalizado, com árvores. Você já viu um ambiente assim? Você consegue imaginar um ambiente assim? Talvez na sua cidade você tenha, né, algum exemplo disso. Nós precisamos ser esse ambiente. Nós precisamos ser esse ambiente que vira e fala assim, nossa, há 10 anos atrás, a Ana encontrou Jesus e hoje eu vejo do lado dela um bairro todo construído, pessoas ao lado dela construídas, impactados. Por ela ter encontrado Jesus, ela começou a impactar a vizinhança dela. Deus nos convida a sermos transformados internamente, a cuidarmos do nosso terreno baldio, que não era nada desvalorizado, mas que agora tem o Espírito Santo. Então nós somos valorosos para Deus, porque carregamos o Espírito Santo. A gente possibilitou que Deus, dia após dia, possibilita que Deus, dia após dia, vá arrancando as ervas daninhas, vai nos curando, porque Deus nos liberta de todo o pecado. Deus nos dá acesso à salvação. Mas Deus quer que nós sejamos curados dia após dia de tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor, de toda a influência do pecado. E uma vez curados, que nós possamos ser esse caminho de bênção na vida das pessoas. Que a gente seja esse canal de consolação para a vida de outras pessoas. Que a graça e a consolação que a gente recebe seja transbordada para a vida das outras pessoas. E isso é ser igreja. Isso é ser construção do Senhor. Isso é ser ambientação do Senhor. Vocês conseguem imaginar essa metáfora? Antes, um lugar que não tinha nada, não era nada aquele lugar. Você olha para lá e fala assim, há 10 anos atrás não era nada. Bastou uma única construção vir para que as outras pessoas fossem atraídas para aquele ambiente. E fossem atraídas e construíssem ali novas residências, novas edificações maravilhosas. E aí, de repente, a gente olha para uma região e fala, uau, que lindo tá. Da mesma forma, a gente vê outras regiões que, de repente, uma pessoa vai e constrói uma casa toda destruída, e aí, de repente, ali é um ambiente de droga, um ambiente de promiscuidade, de prostituição, e aquele ambiente não vai para frente, ele só vai afundando, como Sodoma aconteceu. Foi afundando, afundando, afundando. Mas Deus nos dá a oportunidade de sair de um ambiente ruim, repleto de pecado, para um ambiente de construção e edificação em Cristo, que é o nosso verdadeiro tesouro. Então eu e você temos a responsabilidade de cuidarmos agora do nosso ambiente interno, das nossas emoções, dos nossos traumas, das nossas angústias, dos nossos medos, dos nossos pensamentos, das nossas crenças. Deus nos dá a oportunidade agora em Cristo de revermos tudo isso, de sermos lapidados, de sermos moldados internamente. E moldados internamente que a gente possa impactar de forma positiva a nossa vizinhança. Eu sou formada em comunicação e agora Deus me lembrou uma coisa que eu não tinha lembrado enquanto eu estava estudando. Em 2012, eu fui contratada por uma empresa aqui em Belo Horizonte, quando a gente morava em Belo Horizonte ainda. Eu fui contratada por uma empresa para fazer um estudo de impacto de vizinhança. Era um grande supermercado, uma grande rede de supermercado, que inclusive tem aqui no Alphaville, eu sou cliente hoje. Mas eles estavam querendo abrir uma nova loja num outro bairro lá de Belo Horizonte. E quando há um novo empreendimento grande desse, a gente tem que apresentar na prefeitura e junto aos órgãos, né, um estudo de impacto de vizinhança. O que é esse estudo? É um estudo que a pessoa vai olhar para aquela região e vai olhar quais são os impactos positivos e negativos daquele empreendimento ser montado naquela região. No caso de um supermercado, vou dar assim, bem rapidamente. No caso de um supermercado, a gente tem que olhar, qual que vai ter o impacto, porque vai ter agora entrando caminhões naquela região, naquele bairro, para poder abastecer o supermercado. Então, vai gerar ruído, vai gerar barulho, vão ter novos carros entrando naquele bairro, vou ter, né, várias vagas, eu vou atrapalhar, né, vamos dizer assim, a paz daquele bairro. Então, eu vou olhar tudo aquilo que vai causar de impacto negativo.
E aí eu também vou olhar tudo aquilo que causa de impacto positivo. Vai trazer mais valorização dos imóveis ao redor, as pessoas vão ter mais comodidade de ter um empreendimento ali que elas podem comprar. O empreendimento é um empreendimento bom, é um empreendimento com um ambiente bacana, eu vou gerar novos empregos para o bairro, enfim. E a gente já faz o estudo de impacto de vizinhança. E aí a prefeitura vai nos atestar. Ok, é legal de ter esse empreendimento aqui ou não, isso daqui vai causar mais malefícios do que benefícios. Então eu fui contratada para fazer esse estudo de impacto de vizinhança. E aí é como se Deus estivesse hoje nos chamando para olhar, para se apresentar diante dele. Qual é o impacto de vizinhança que você está tendo ao redor das pessoas que convivem com você? Qual está sendo o impacto da sua vida dentre as pessoas que você convive? Está sendo um impacto positivo ou negativo? Você está levando a presença de Deus, a luz de Deus, a salvação de Cristo para as pessoas? Ou você está levando cada vez mais costumes negativos? Você está levando fofoca, você está levando discórdia, você está levando promiscuidade, você está levando luxúria, você está levando pessoas a terem hábitos nocivos que não agradam ao Senhor, que não fazem as pessoas evoluírem. Você está levando olhar de inveja para as pessoas. Qual tem sido o impacto de vizinhança de você para com os outros irmãos? Qual tem sido o meu impacto de vizinhança na sua vida? Ana, quando eu olho você, eu não consigo encontrar Cristo. Então, meu impacto está sendo horrível. Ana, quando eu olho para você, eu vejo uma pessoa vaidosa, orgulhosa, que está longe do Senhor. Então, eu preciso olhar e falar, nossa, o que as pessoas estão olhando? Qual está sendo a impressão que as pessoas estão tendo quando olham para a minha vida? Será que eu estou indo nos lugares, sou convidada numa festa e quando eu chego todo o ambiente fica negativo? E as pessoas saem olhando e falam assim, meu Deus, eu não quero viver do lado da Ana, ela é pesada, carregada. Não, Maria está muito desestabilizada. Uma pessoa negativa, que não olha para o bem, só faz fofoca do outro. Como é que está sendo o impacto de vizinhança seu perante as outras pessoas? Você está vivendo em Sodoma como a mulher de Ló? Ou você está tendo a oportunidade de sair dali? Mas você está tendo a oportunidade de sair dali e se enfiar numa caverna como enfiou Ló, junto com as suas filhas, e se perder de novo no pecado? Será que Deus já te deu um novo terreno e você foi para o terreno, mas simplesmente saiu de lá e foi para um outro ambiente que Deus não te deu? Ou foi para aquele terreno e abafou aquele tesouro com lixo, entulho dentro de si? Talvez você já tenha encontrado a Cristo, mas se deixou perder diante de crenças, emoções, pensamentos, maus hábitos, perdeu a intimidade com Cristo. E Deus nos convida, nessa manhã, pela graça e misericórdia dele, a visitarmos o nosso terreno interno e olhar se há mais lixo e entulho do que plantações, bênçãos, tesouros aparentes. O que tem dentro do seu terreno? Emoções conturbadas, bagunçadas, pensamentos negativos a respeito de si mesmo, do outro, inclusive de Deus? O que tem dentro do seu terreno? E qual tem sido o impacto de vizinhança de você a respeito dos seus vizinhos, da vizinhança de onde você chega? No seu trabalho, será que você, uma vez, eu estava atendendo uma mentorada minha, e aí ela virou e falou assim, Ana, uma colega minha de trabalho estava de férias. Enquanto ela teve de férias, eu tive 20 dias de paz. Quando ela voltou, o ambiente fica tão carregado, tão desestabilizado, que todo mundo não ficou feliz com o retorno dela das férias. Uma pessoa que carrega o ambiente. Quem é você no seu ambiente de trabalho? Quem é você dentro da sua casa? Você é uma mãe que quando você chega, os seus filhos falam, eba, mamãe chegou. Ou você é uma mãe que fala, ai, minha mãe chegou, que medo. Que medo que eu tô dela. Que desespero que eu tô dela. Porque você está sendo autoritária e não autoridade dentro da sua casa. Você está sendo uma autoridade da sua casa de amor ou uma pessoa autoritária que leva medo, repreensão e não leva uma construção de obediência? Como é que você tem sido? Que impacto de vizinhança você tem gerado para as pessoas à sua volta? Você tem levado e apontado o tesouro de Jesus para as outras pessoas, convidado a eles para entrar dentro desse ambiente maravilhoso e fazer conhecido o tesouro de Jesus? Porque quem conhece o tesouro de Jesus quer mostrar ele para todas as pessoas, porque sabe que ele tem poder para nos transformar e nos levar num próximo nível.
um nível cada vez maior de cura. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, mais Ele vai nos lapidando, mais Ele vai transformando o nosso ambiente interno e externo, e mais Ele vai proporcionando que a gente tenha mais e mais acesso ao tesouro. Se antes eu só via, agora eu consigo tocar. Se antes eu só conseguia tocar, agora eu consigo ali, lapidar. Se antes eu só conseguia lapidar e só conseguia, ter esse relacionamento, agora eu posso segurar. E agora eu já consigo deitar. E é isso a intimidade com o Senhor. Ele vai transformando mais e mais a nossa vida a partir do momento que a gente vai tirando a erva daninha que está dentro do nosso ambiente. Para isso, a gente não pode mais olhar para trás com saudade daquilo que foi. E sim, olhar e falar assim, que bom que Deus me tirou desse lugar horroroso, como tirou a mulher de Ló. Eu não quero ser como a mulher de Ló, que volta, mesmo olhando um tesouro apontado por Deus, ela volta para as mentiras que o diabo conta. Porque a gente não pode esquecer. A herança do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, como está lá em Romanos. Em nome do Senhor Jesus. Espero que essa palavra tenha te motivado a se visitar aí. Hoje é um dia para a gente visitar o nosso terreno. Como anda o seu terreno interno e os ambientes ao seu redor, dos quais você permeia. Como andam os seus ambientes? Que impacto de vizinhança você tem causado dentro de você e na sua vizinhança? Então vamos entregar a Deus em nome de Jesus, em oração, entregar a Ele os nossos pedidos. Senhor, apresentamos diante de Ti hoje, Pai, a nossa morada interna e a nossa morada física. Apresentamos diante de Ti, Pai, primeiramente o nosso coração e a nossa mente, que são os grandes ambientes dos quais o diabo tenta mais roubar a nossa paz e a presença do Senhor. Cuida mesmo, Pai, das nossas mentes e do nosso coração. Há pessoas aqui, Pai, em nome de Jesus, e o Senhor me toca para isso, que estão sofrendo com os próprios pensamentos, pessoas sofrendo com as próprias emoções, sendo corroídas pelas suas próprias emoções. E quando isso ocorre, Pai, quando nós somos sucumbidos pelos nossos pensamentos e emoções, a fé, a esperança e a força do Senhor começam a diminuir dentro de nós. Não porque o seu poder diminui, mas porque nós perdemos a conexão com o Senhor. Então, Pai, remove agora as ervas daninhas que estão, Pai, no nosso coração e na nossa mentalidade. Restaura, Pai, coloca em nós pensamentos frutíferos para a boa e agradável vontade do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a palavra do Senhor entre como flecha no nosso coração, entre como flecha na nossa mente, fazendo um renovo, Pai. Transforma, Pai, para que nós possamos enxergar o seu tesouro, que é Jesus. E não só enxergar, mas que nós possamos tocar, nos dê a graça, Pai. Nós não merecemos isso. Por isso, Pai, nesse momento nós pedimos perdão. Um coração arrependido, Pai, por todos os nossos pecados, por todas as nossas falhas, Pai, por tudo aquilo que nós temos feito, pensado e sentido que desagrada o Senhor, Pai. Por todas as ações que provêm desses pensamentos e sentimentos, Pai, porque nós sabemos que os nossos pensamentos e sentimentos norteiam as nossas ações. Então, Pai, toda ação que não agrada o Senhor vem de pensamentos e emoções que também não agradam o Senhor. Cuida, Pai, então, desse ambiente interno de todos nós. Cura todo espírito de depressão sobre as pessoas, todo espírito de opressão. Tira, Pai, desse lugar de cadeia e nos coloca no palácio do Senhor, Pai, nesse ambiente maravilhoso que o Senhor tem para nós. Não pelo nosso merecimento, mas pelo dom gratuito de Deus, como diz a Tua palavra aqui em Romanos, Pai. A vida eterna que nós temos acesso por meio de Jesus é vida eterna, gratuita, dom gratuito de Deus. A respeito da fé que nós temos em Jesus, Pai, nosso Senhor e Salvador. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cuida também para que o impacto da nossa vizinhança, das pessoas à nossa volta, seja positivo por meio da nossa vida. Que nós sejamos usados como instrumento do Senhor onde quer que a gente vá, a hora que for, Pai. A começar pela nossa casa física, pela nossa moradia, Pai.
que a nossa família seja impactada positivamente, que nós possamos levar, ainda que haja aqui maridos ou esposas que não acreditam em Cristo, Pai. Se há um marido ou uma esposa que ali acredita, que eles sejam responsáveis por levar a palavra de Deus para dentro dos seus lares, impactando os seus cônjuges, impactando os seus familiares, impactando de forma sobrenatural os seus filhos, Pai. Que filhos sejam impactados por mães tementes ao Senhor. Que filhos sejam impactados por pais tementes ao Senhor, Pai. Avós, tios e tias, madrinhas, padrinhos, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos instrumentaliza para que nós sejamos essas pessoas a impactar de forma positiva essa juventude que vem, Pai. Uma juventude que tem conhecido cada vez mais cedo o pecado, Pai. Cada vez mais cedo expostos a conteúdos, internet, em exposições de relacionamentos que não agradam o Senhor. Que nós possamos ser essa luz, Pai. Essa luz que arranca as ervas daninhas, Pai, com amor, com misericórdia, com graça, assim como o Senhor faz conosco. Não é a base da nossa força, mas é a base do Espírito Santo, é pelo mover do Espírito Santo. Nos ajude, Pai, a termos dentro dos nossos lares, das nossas casas, a fazermos de nossos lares e das nossas casas o primeiro ministério da nossa vida, Pai. Que a primeira igreja que cresça na nossa vida seja dentro dos nossos lares, Pai. Dentro das nossas residências. É ali que o Senhor edifica a nossa casa, a nossa morada por meio da Tua palavra, por meio da adoração, Pai, por meio de louvores, por meio de comunhão, de orações em comunhão, em conjunto. Que a gente seja esse impacto de vizinhança, trazendo outras pessoas para orar. Que a gente entre como Abraão entrou em intercessão por parentes, como Abraão fez. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho, Pai. O seu sobrinho depois teve livre-arbítrio para continuar ou não na sua vontade, na vontade do Senhor. Mas Abraão fez o papel dele, que foi interceder, que dar uma chance, que foi interceder junto ao Senhor para que o Senhor desse uma chance. Que nós sejamos como Abraão na vida dos nossos familiares, intercedendo por eles, para que eles tenham uma chance, Pai. Porque nós sabemos que a salvação ela é individual e todos nós temos livre-arbítrio de aceitar ou não a chance que o Senhor nos dá. Que o terreno que nós sejamos apresentados pelo Senhor seja com propriedade pego por nós, Pai. Que nós tenhamos essa coragem de largar tudo o que não agrada ao Senhor para viver uma nova vida abundante, ainda que as pessoas olhem e falem, ela é louca de largar tudo, ela é louca de estar vivendo essa vida, mas nós sabemos o tesouro que há naqueles que vivem em Cristo. Em nome do Senhor Jesus, nos ajude a olhar para esse tesouro, Pai, e a conhecer o verdadeiro valor. Que a gente olhe para Jesus e tenha sede de conhecer mais dele, mais do teu caráter, mais do caráter do Espírito Santo, mais de Jesus, mais de Deus. Que a gente tenha sede e vontade de conhecer mais e mais desse tesouro. Em nome do Senhor Jesus, vivendo uma nova vida, Pai. É a nova vida que nós queremos em Ti. Viver, experimentar e impactar outras pessoas a partir do nosso modelo de vida em Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço hoje, Pai, nessa manhã, por mim e por todos nós aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Espero de coração que essa palavra tenha feito sentido para você. Que eu tenha conseguido, com a minha fraqueza, com as ervas daninhas que ainda existem dentro de mim, ter te proporcionado uma reflexão a respeito do impacto de vizinhança que nós temos, primeiro dentro de nós e depois na vida das outras pessoas. Que a gente impacte positivamente a vida das outras pessoas. E eu quero te pedir um favor, uma bondade, um ato de bondade. Amanhã é meu aniversário e que você reserve um minutinho, seu dia, seja agora, para orar pela minha vida, para que Deus me dê força, para continuar edificando, curando as feridas que ainda existem dentro da minha morada, para que, curada cada vez mais, eu possa ajudar outras pessoas a curar. Porque esse é o lugar em que eu quero morar. É o lugar que eu quero viver. Não porque eu escolhi, mas porque Deus me escolheu. E uma vez que eu tomei propriedade desse lugar, a minha vida foi transformada. E da mesma forma, eu desejo que a sua vida seja transformada como tem sido transformada a minha. A vida dos meus filhos, do meu marido
e dos meus familiares tem sido transformada pelo poder de Deus. E é isso que eu desejo para você. Que Deus te abençoe muito, te cure, te leve para um novo nível, que a gente seja esse lugar de impacto de vizinhanças, dentro da nossa casa e ao redor, aonde quer que Deus nos leve. Seja na sua profissão, seja no seu casamento, seja na sua igreja, na sua comunidade, que você seja luz, que você seja esse templo do Espírito Santo que irradia luz por onde passa. Em nome de Jesus. Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus.